Tolerância zero para a exclusão racial. Sabe que na Europa hoje, essa sua ideia não pegaria? Sim, ela vem na contramão da Europa hoje, né? Quem diria a Europa que teve uma guerra por conta exatamente da questão da intolerância racial. Eles não aprenderam. Como é a sua proposta? A minha proposta é que nós aprendamos uns com os outros. Eu não gostaria de viver num país só de negros e índios, por exemplo. Eu acho que a diversidade europeia é fantástica. Todos os grupos europeus nós recebemos. Alguns pensam que foram só portugueses, espanhóis, italianos, alemães, russos. Depois que nós elegemos a presidenta Dilma, lembrou-se que nós recebemos búlgaros. Sim, eu sou de Belo Horizonte, búlgaros, húngaros, russos. Toda essa riqueza europeia é fantástica. Os orientais, os árabes. O que nós podemos aprender uns com os outros? O ritmo do Brasil, na verdade, o ritmo musical do mundo é negro, mas o ritmo do Brasil é negro. Esta alegria desbragada do negro e essa alguma tristeza do índio provocam um equilíbrio que a sociedade brasileira ainda não absorveu completamente. Nós todos podemos aprender uns com os outros. Portanto, não adianta a gente valorizar apenas alguns. O Brasil fez uma imigração europeia importante e apoiou com dinheiro, mas não fez isso com os índios, muito menos com os negros. Esse desajuste está aí. Hoje no Rio se fala em violência. Como? São 400 favelas. O Rio em si já contém essa violência. Agora a violência vem atingindo algumas pessoas, mas não há nada mais violento que o Rio sempre foi. Foi a maior cidade escravista do planeta na metade do século XIX. A metade da população era escravizada. Queria o quê? Que viesse depois? Um paraíso? Uma Estocolmo? Nós temos aquilo que nós plantamos. Contra tudo, negros, pobres, homossexuais, indígenas, qualquer raça que não seja branca, eles são preconceituosos, sim. É o preconceito pior de todos, que eu acho. Não está na cor, está no seu bolso. O que andou para frente e o que não andou nas políticas de inclusão dos últimos 20 anos deste país? Pergunta fantástica, Bujanra. Naquela área em que você não dispôs do seu talento, sabe o que aconteceu? Esse país foi campeão do mundo 5 vezes, vice-campeão 2 vezes. Na hora de selecionar jogadores de futebol, você aproveita o talento onde ele estiver. Um físico da USP reclamou, por que é que até hoje não conseguimos um prêmio Nobel em física, por exemplo, em medicina? E nós achamos que nós temos altas tecnologias, ou seja, no futebol, que é uma disputa difícil, o Brasil deu certo. E por que deu certo? Exatamente porque não desperdiçou talentos. Quando eu falo de futebol, eu falo de algo que requer inteligência, senso de antecipação, velocidade de raciocínio, criatividade, tudo aquilo que um gênio tem. Um país que consegue derrotar europeus enormes, fortes, loiros, 5 vezes e é vice-campeão mais 2, conseguiria também em outras áreas. Agora, vamos falar onde houve restrição, onde nem todos puderam chegar. A universidade elitista, que entendia que a excelência era exatamente daquele que pôde pagar a escola cara. Esse é o resultado do Brasil. Se é que algum dia nós tivemos crise, essa crise passa pelas elites, todas as elites. Mas olha, os professores hoje são uma catástrofe. Eles põem o livrinho lá, começam a ler para os alunos, não percebem que os alunos estão na internet descobrindo as coisas todas. Eles não sabem onde é que as crianças vão. Eles sabem que eles não vão procurar a biblioteca, mas vão procurar aquele negocinho para saber o que acontece ali. Eles não sabem o que os alunos percebem hoje. É verdade. Eles não sabem, isso é trágico. Pois é, repare que há uma defasagem. Os alunos estão num patamar de compreensão que os seus professores não foram preparados para estar. Isso é caótico, de fato. Então, isso é caótico. Nos crimes do colarinho branco, não é só o colarinho que é branco, é o pescoço também. No Brasil você está certo. Mas essa sua frase não livra a cara de alguns ditadores africanos?
Ótimo, é isso mesmo. Isso mostra que o ser humano é ser humano, independente de ser negro ou branco. No Brasil, o crime do colarinho branco geralmente envolve alguém do pescoço branco. Isso não significaria, se os negros tivessem acesso, que nós talvez tivéssemos também alguns pescoços pretos, tudo bem. Mas hoje, aqui no Brasil, a realidade é essa. Agora, a África, em larga medida, tem lá os seus ditadores e o crime lá seria o crime do colarinho branco com o pescoço preto. É verdade. Isso é terrível também. 2007, o geógrafo Demétrio Magnoli, da USP, debatendo com você, disse que as cotas de negros nas universidades seriam uma abertura para a guerra civil no futuro. Ele já mudou de opinião? Olha, eu espero que sim, porque 5 anos se passaram e hoje a avaliação que se faz que não há no Brasil nenhuma política pública de maior sucesso do que as cotas raciais. Primeiro, o que é importante para a academia, qual é o desempenho dos chamados cotistas? Praticamente o mesmo dos demais, diferenças mínimas de nota para um professor, o que significa 0,3, 0,4 de diferença, ou seja, essa visão catastrófica, o Magnoli, que é inteligente, não tem mais. Ele deve ter outra, talvez. Não é? Mas a verdade é que as cotas raciais representam uma política de muito sucesso. Até agora, não há crise no que diz respeito ao desempenho das pessoas. Magnoli defendia que o Brasil era o país da miscigenação e que os teus conceitos raciais já eram ultrapassados. Pois é, a miscigenação é uma realidade, mas ela não pode ser um álibi para não se fazer nada. É muito comum ouvir, Abujanra, algumas pessoas falarem, não dá para saber quem é negro no Brasil. O antropólogo francês diria o contrário, é difícil saber quem é branco no Brasil. Quem é negro se identifica logo, ou seja, torna-se um diálogo impossível. A miscigenação é um fato, é uma miscigenação não integradora. Como você disse, 3 séculos e meio de escravidão. O nosso processo de colonização foi diferente do americano. Para lá foram as famílias inglesas, para cá não veio as famílias. Para lá foram todos os milionários maravilhosos. Para cá eles mandaram a merda. Na verdade, para cá vieram os ibéricos. Os ibéricos fizeram isso em toda a América Latina e eles vinham só, não vinham com a mulher. Quais mulheres existiam aqui nas Américas? As indígenas e as mulheres negras escravizadas. Portanto, hoje os estudos de genética mostram o quê? Dentre cada 10 brasileiros que nós identificamos como brancos, só 4 são brancos pela matriz materna e paterna. 6. Em algum lugar do passado terá uma mulher negra ou indígena. Tudo bem, mas o que importa é o fenótipo. O fato de alguém ter sangue misturado não vale. Nos Estados Unidos, você sabe, se você tiver uma gota negra, você é negro. Aqui, se você tiver uma gota de sangue branco, você torna-se branco. Então, são conceitos muito diferentes para nós entendermos.